volta aqui direto do nosso estúdio do podcast da FAMUP, aqui do Smart City Park. Nosso evento vai chegando, já se aproximando do fim, mas ainda tem entrevistado aqui. Hoje, especialmente, 3 entrevistados neste momento, aqui uma turma boa no nosso estúdio, que a gente vai conversar com Ângela Cielo, ela que é psicóloga da 3B Delas, e também da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica. Também vai conversar com a gente o Daniel Jesse. Ele é produtor musical e também cofundador do Núcleo Criativo da BS Lab. E aqui ao meu lado também a Gabi Hordman. É isso, Gabi? Hordman, muito bem. Ela que é embaixadora da 3B Delas, cantora, compositora e produtora cultural da BSB Lab. Sejam todos bem-vindos. Vou começar conversando aqui com Ângela. 3B Delas. Quem está em casa, para entender bem o que é a 3B Delas e qual o trabalho de vocês hoje. Bom, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Vamos falar um pouquinho da 3B. A 3B Delas é uma empresa que visa... É uma aceleradora de micro e pequenas empresas de mulheres empreendedoras, né? Onde a Tayane é a CEO, né, criadora dessa empresa, e é uma empresa que vem para acelerar micro e pequenas empresas de mulheres que visam empreender, né? Então, as mulheres que estão ali empreendendo na informalidade, a 3B vem para transformar a empresa, o negócio dessas mulheres em um negócio formal. Formalizar essas mulheres, oportunizar que elas estejam no mercado de trabalho formalmente, né? Trazendo aí uma legalização para o trabalho dessas mulheres. E porque, assim, na pandemia, essas mulheres, elas se viram na necessidade de empreender, né? Porque muitas perderam os empregos, né? Tinham que se tornaram a provedora dos seus lares, né? E não podiam sair porque tinham os filhos, com as escolas fechadas. Então, o empreendedorismo feminino cresceu, teve um boom na pandemia, né? E a Tayane, ela veio para oportunizar para essas mulheres a formalidade desses negócios, ensinar para essas mulheres como formalizar, né? Como eu já falei, e como manter, como sustentar esses negócios, porque muitas vezes a gente pensa que empreender, eu estou empreendendo, mas por que a minha empresa não está rendendo? Por que meu negócio não está indo para frente? Então a 3B Delas, ela vem para ensinar essas mulheres, né? Então ela está trabalhando com projetos de impacto social, trazendo letramento digital para essas mulheres que muitas vezes não têm acesso ao digital. Então a 3B Delas, ela vem para acelerar esses negócios, para ensinar essas mulheres como empreender e como trazer rentabilidade a partir do empreendimento delas, né? Para como elas sobreviverem do próprio negócio e trazer lucro para elas, para a própria empresa delas também. Quais são os maiores desafios que essas pequenas empreendedoras sofrem, que vocês percebem na hora de acompanhá-las? Muitas das vezes, essas mulheres, elas têm o desafio de como chegar no mercado de trabalho. E aí, quando elas chegam, como se manter no mercado de trabalho, né? Como sobreviver do próprio negócio? Porque muitas vezes elas são engolidas pelo sistema, né? Por grandes empresas, muitas vezes elas não têm acesso, né? Como eu disse, ao digital, não têm acesso à internet, não têm as mesmas oportunidades, por exemplo, que grandes empresas, né? Então, a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio hoje é a vulnerabilidade social, né? Essa mulher chegar até o mercado de trabalho e se manter lá, porque muitas vezes elas não sabem como gerenciar o próprio negócio, né? Então o desafio é esse, como gerenciar não só a empresa, mas como gerenciar a própria vida, como gerenciar a família, como gerenciar o próprio tempo, né? E fazer disso tudo o seu sustento, né? Então, o nosso maior desafio hoje é esse, que muitas vezes nós trabalhamos com mulheres que não têm o letramento digital, como eu disse, que não têm acesso à internet, e às vezes elas não sabem o que fazer. Cheguei no mercado de trabalho, e agora? Como é que eu faço? Formalizei o meu negócio, e agora? Né? Então, esse é o nosso maior desafio. E a 3B, ela não só formaliza, não só dá não só ensina como a gente vai formalizar isso, não só insere essa mulher no mercado de trabalho, mas também faz o acompanhamento.
que esse eu acredito que é o nosso maior diferencial, né, Gabi? É fazer esse acompanhamento que a 3B ela oferece ali, ela oportuniza essa mulher a chegar no mercado de trabalho, formalizar o seu empreendimento, mas ela dá o suporte depois, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade. Ah, cheguei aqui, mas e agora? Como é que eu vou me manter aqui, né? Cheguei no mercado de trabalho, formalizei meu negócio, e agora? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar aqui? Que é onde, muitas das vezes, é onde muitas empresas fecham, né? Muitas empresas acabam não se sustentando. Então, eu acho que esse é o nosso maior diferencial. E vocês entram em forma de consultoria? Ou é um acompanhamento individualizado? Como é que funciona? Sim, a gente tem a consultoria, tem o acompanhamento, o acompanhamento individual também. Né? Então, a 3B ela vem, presta essa consultoria para essas mulheres, trabalha com os projetos de impacto social, como o Digitaliza MEI Mulher, que vai acontecer agora, né? Para trazer o letramento digital dessas mulheres, onde elas vão aprender a gerenciar o próprio tempo, né? O que fazer, como chegar nesse formal. Então, é uma consultoria generalizada, né? E aí você me falou que também participa da rede de enfrentamento à violência doméstica. E a gente sabe que a violência doméstica ela é uma realidade, inclusive de muitas mulheres que estão empreendendo, ou muitas vezes empreender é um caminho para essas mulheres que sofrem violência doméstica, que muitas vezes não têm uma renda, não têm como sair dessa situação. Como é que tem sido esse trabalho de vocês nesse sentido? Isso, esse também é um dos nossos maiores desafios, né? Essa mulher que precisa sair de uma situação de violência, que muitas vezes ela nem sabe que ela está inserida nessa situação de violência, né? Eu tenho um projeto, né? Eu junto com a 3B, nós temos um projeto que se chama Protege e Cresce, que é trazer, identificar os sinais, né, de violência, fazer com que essas mulheres enxergam que elas estão inseridas num contexto onde elas estão sofrendo violência e tirá-las, né? E muitas vezes o que faz com que elas fiquem num relacionamento, nesse contexto de violência, é justamente a dependência financeira. Né? Porque muitas vezes elas não conseguem trabalhar, não conseguem justamente inserir o seu negócio no mercado de trabalho e sobreviver dele, né? E aí existe essa dependência financeira, dependência emocional, e elas permanecem, né? E muitas vezes elas não conseguem identificar que eu estou sofrendo, elas não conseguem, assim, estou sofrendo violência, não sei que isso é violência, porque a gente normalizado isso na sociedade. Exatamente. Que a pessoa nem consegue perceber que está sofrendo uma violência. Isso, né? É tão normal, né? As situações de violência, elas estão tão, assim, inseridas ali no nosso dia a dia, que muitas vezes essa mulher que está sofrendo violência não consegue enxergar. Porque é muito, ao contrário daquilo que a gente pensa e do que é falado, violência não é só sobre agressão física, né? Violência é sobre a violência psicológica, a violência moral, violência sexual, violência patrimonial, que pouco se fala disso, né? E muito acontece sem sequer ser percebido. Exatamente. Muitas vezes essa mulher, ela tem ali o seu trabalho, o seu empreendimento, ela vende alguma coisa, ela produz, né, um produto e ela vende, e muitas vezes essa renda desse empreendimento não chega até ela não pode usufruir, né, da própria renda. Né? Então, a nossa intenção com esse projeto é identificar, fazer com que essa mulher ela entenda os sinais e ela identifique que ela está numa situação de violência e que ela consiga sair, né? Trazendo proteção, trazendo essa rede, porque essa rede ela existe, né? Porque Ângela, eu fui vítima de violência e nesse contexto que eu estava inserida, eu como psicóloga não consegui identificar. Então, no momento em que eu consegui identificar, falei, epa, isso daqui é violência. Isso que eu estou vivendo é violência. Eu não conseguia sair. E não era nem uma questão de dependência física, de dependência financeira, era dependência emocional, né? Eu não conseguia sair. E eu não tive nenhum suporte. A pessoa que me deu o suporte é a pessoa que me trouxe até aqui, que foi Tayane. Né? Ela me prestou todo o suporte, me ajudou a sair dessa situação de violência. E eu não tive, depois disso, depois que eu consegui sair, eu não tive nenhum tipo de suporte. Eu olhei para isso e falei, alguma coisa que precisava estar sendo feita não está sendo feita. Né? O que eu posso fazer a partir disso? E aí foi onde eu construí a rede, lá no interior do Mato Grosso, de onde eu vim, né? Formatei e construí a rede lá.
trabalhei com mulheres vítimas de violência e, posterior a isso, trabalhei com homens autores de violência, né? Porque eu acho que é importantíssimo trabalhar com as mulheres, oferecer esse suporte de rede para essas mulheres, mas a gente precisa também atingir a raiz do problema, né? A raiz dessa situação, é quem provoca essa situação. Então, coordenei esse grupo de homens, esse grupo reflexivo de homens autores de violência doméstica, e foi importantíssimo, foi um trabalho fantástico, que eu tive a honra de participar, de coordenar, de produzir. Mas eu acho que a gente precisa oferecer esse suporte mesmo de rede, que é o que falta. Muitas vezes essa mulher ela sofre violência, ela não sabe para onde ir. Ela não sabe como chegar, aonde chegar, né? De que maneira chegar, e ela não tem esse suporte. E é onde ela volta para o ciclo de violência. E aí ela é julgada e, mais uma vez, ela fica ali, ela não consegue sair. Então, a nossa intenção é essa. Dentro do projeto de Tayane, de oferecer o letramento digital, inserir essa mulher no mercado de trabalho, tirar ela dessa situação e fazer com que ela permaneça fora dessa situação e que ela não volte para esse ciclo, porque é muito contrário do que a gente pensa. É muito comum que a mulher que sai de uma situação de violência, ou ela volte para a mesma situação, ou ela entre em outro relacionamento onde ela vai ser violentada, onde ela vai ter os seus direitos violados da mesma forma. Então, a nossa intenção é trabalhar, né, com estes sinais e oferecer esse suporte para essa mulher antes que o pior aconteça, né? Porque o que a gente vê é muitas mulheres que não têm suporte, às vezes até têm a medida protetiva e são vítimas de feminicídio, que foi o tema do nosso painel, né? Como trabalhar o enfrentamento à violência, ao feminicídio através das redes. Então, assim, oferecer essa rede de enfrentamento, essa rede de suporte para essa mulher falar sobre violência, porque às vezes é um tema muito estigmatizado, né? A gente não pode falar porque não é muito difícil, existem muitos tabus, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui na Paraíba mesmo, eu percebo que aqui se fala mais sobre violência. Lá no Mato Grosso já é um caminho mais árduo, é mais difícil de entrar nesse tema. Aqui eu percebo que a gente fala mais, a gente pode falar mais abertamente, mas ainda assim existem muitos tabus, né? Existem muitos mitos que envolvem, né? Por exemplo, falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente ouve muitas pessoas falando isso. Então, assim, nós, como sociedade civil, aí eu me tiro desse contexto de coordenar essa rede, mas nós, como sociedade civil, eu também tenho responsabilidade nisso, né? Eu também tenho. Quando eu enxergo a violência, quando eu ouço algum homem, alguma mulher reproduzindo uma fala, né, um discurso que promove a violência, e eu não intervenho, eu não falo, olha, isso que você está falando é um discurso que promove violência, né? É um discurso de ódio. Então, assim, é nosso dever também, né? Mas eu não quero me meter, porque depois... É sempre assim, é sempre aquela mesma história, né? Eu vou lá, falo, converso, e aí a mulher volta pro relacionamento e eu acabo sendo errado. Então, pois que seja você a errada, né? Mas você fez o seu papel, você cumpriu o seu papel. Não se omitiu, exatamente. É isso. E aí, junto com a 3B delas, tem parceiros, né, como Daniel e Gabi, que estão aqui representando a BBS Lab. Eu queria conversar com o Daniel primeiro, para explicar para a gente o que é a BBS Lab. Olá, tudo bem? Eu sou o Big Jazz, conhecido pela galera da produção. E a BBS Lab, ela entra nesse processo que talvez até eu vou expandir para esse processo de violência que tem na cultura muito fortemente. Eu tenho estúdios de gravação há muito tempo e a gente viu que é um ambiente muito hostil, já na parte masculina, assim, quando a pessoa vai gravar, que é muito técnico. E quando as mulheres entram nesse canto, é pior ainda. Então, como a gente sempre acreditou numa cultura que vem da periferia, uma cultura que vem de cantos que precisa ser falada, então o BBS sempre abraçou todo mundo. Então lá virou um núcleo criativo. Tem um estúdio, tipo assim, temos 2 estúdios, somos 2 sócios lá físicos, eu, Gui Raiz e eu, Big Jazz, mas é mais um canto para acolher, para trocar ideia, porque a maioria dos estúdios tem uma vestimenta que de vez em quando é muito impositivo, e principalmente para as mulheres chegarem lá,
dá muito trabalho. Então o espaço é voltado para esse acolhimento. A maioria dos artistas, por coincidência, porque a gente gosta também, são periféricos e, consequentemente, as mulheres acabaram chegando mais lá. Hoje tem uma quantidade de parceiras, colaboradoras lá, acho que a maioria é colaboradora. Então, tipo assim, a maioria é mulher, está lançando trabalho hoje, muito lá o Capim, Mari Santana, Gabi Hardman, Bichart, Fúria Negra. Então, tipo assim, tem uma galera, tem agora as Sabiadas, que a gente entendeu que esse espaço, não necessariamente a gente precisaria estar ensinando alguém, era só estar abrindo as portas. Até que uma das coisas que estava lá, que a gente falava, o estúdio, a gente fez 2 vezes um movimento chamado BBS Convida, que convidava 3 mulheres para fazer música lá, mas não era para a gente interagir com ela. A gente abriu espaço, abria a porta, e eu falava, eu tô fazendo café ali, se precisar de mim, eu tô ali fora. Porque, de fato, o que está faltando muitas vezes é o acesso. Porque as mulheres já sabem fazer, tá? Então, tipo assim, não tem o que discutir não, tá? Tipo assim, todas sabem fazer as coisas que tem que fazer. O negócio é o acesso e a violência que tá perante esse canto que você tá habitando. Porque a cultura é muito, assim, por mais que seja bonito, assim, fazer arte, mas é uma luta muito constante. Pra gente que é homem, que eu sou homem, cis, heteronormativo, já tem uma dificuldade. Quando a mulher entra, é outra dificuldade. E a misoginia é muito espalhada nesse ambiente. Tanto numa passagem de som, tipo assim, uma coisa banal, assim, passar um som, passar um microfone, muitas vezes a galera desconsidera a pessoa que está pedindo, a mulher está pedindo, quero um microfone mais alto, baixa um pouquinho o grave aqui, e esse desrespeito, de vez em quando, nem é pensado, é uma estrutura, concordo com você. Isso eu só entendi vivendo, e aí minha proposta como produtor foi isso. Quando eu comecei a trabalhar com Bichart, que é uma artista trans de Santa Rita, periférica, a proposta não era ensinar ela, era viver com ela realmente, tipo assim, viver a vida dela realmente, é ir para os cantos, ir para o camarim e conviver com aquela dor também. Porque Bia é sensacional, tudo que eu passo mas ela o tempo todo tem que estar educando. E é cansativo, tipo, é muito cansativo. Então, tipo assim, o BBS ele entra nesse canto. É claro, tem um estúdio, tem toda uma tecnologia, claro que nada vem de graça, então tem todo um aparato financeiro que tem que ter, mas a proposta da arte que a gente acredita é a arte que vem da periferia, é a arte que vem de quem precisa falar. É uma arte de necessidade, não é uma arte só de contemplação. Então, eu entro nesse canto. Então, tipo assim, eu entro como produtor nesse canto. Sou músico há 20 anos, produtor há 10 anos mais, porque eu entendi que esse buraco estava exposto, eu precisei entrar, nem assinava como produtor. O Bichart me botou nesse canto como produtor musical. E aí o BBS entra nesse canto como um agente cultural, um núcleo criativo. E aí acabou juntando com a 3B delas, que tinha tudo a ver quando o Gabi chegou e falou assim, preciso de um disco para falar de 10 mulheres, e são 10 empreendedoras, vou fazer 10 podcasts, e a gente vai pegar essa ideia geral e fazer um disco. Aí o BBS entra com a 3B delas e Gabi. Pois é, Gabi estava me falando desse projeto lindo. Compartilha com a gente esse projeto que eu fiquei curiosa. Você só deu assim um spoilerzinho e eu já fiquei curiosa. Olá, gente. Eu sou a Gabi Hardman, sou embaixadora da 3B Delas. Entrei pela 3B Delas de uma forma muito inusitada. Eu sou Miss Paraíba, Terra 2025, e sempre atuei com mulheres. Sempre falei sobre o protagonismo feminino dentro da economia criativa, mas também no enfrentamento, também trabalhei na Secretaria da Mulher com enfrentamento à violência doméstica e com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, por ter esse trabalho, também sou arte educadora, sou professora de música para crianças periféricas, né, dentro de uma comunidade ali com a Jube. E conheci a Tayane, que já vinha atuando dentro da Paraíba, dentro do Nordeste, sobre o protagonismo e empreendedorismo feminino. E recebi esse desafio de me tornar Miss Paraíba e representar o meu estado lá no Miss Brasil. E era preciso levar uma pauta muito importante para um palco que ia ser televisionado, né? Então eu disse, eu vou conseguir esse contato aí com a 3B Delas, porque eu quero aprender. Eu entrei na 3B Delas como uma mentorada. Eu disse, Tayane, eu preciso aprender a me posicionar melhor, preciso entender os meus caminhos e eu quero levar a 3B Delas e todo o trabalho que a 3B Delas exerce hoje para o palco do mundo, né? Então, todo mundo, eu vou ter essa visibilidade e eu vou precisar levar uma causa. E eu quero você comigo. Então, eu fui para o Miss Brasil, tudo que eu levei, tudo que eu falei, né, foi sobre os microempreendimentos
femininos do nosso estado. Eu estava lá vestindo, falando, calçando microempreendedoras da nossa Paraíba. E aí mostrei a Tayane o meu trabalho enquanto cantora, compositora e produtora que já exercia no BBS Lab e disse assim: Tayane, vamos juntar aí, né, o útil ao agradável e vamos trazer também a economia criativa dentro de tudo que a 3B Delas vem realizando. Por quê? Não existe ainda uma valorização da arte como um negócio. É como se nós estivéssemos pegando o caminho mais fácil, né? O artesão, o produtor musical, a mulher que é artista. Quando se fala de mulher, e aí o buraco é mais embaixo. Eu disse, Tayane, a gente precisa de suporte também aqui. São muitas violências dentro da arte. As mulheres, elas não são consideradas em nenhum ponto como produtoras, como agentes ativas do próprio negócio, da própria marca, né? Eu digo isso com total experiência no assunto. Então, iniciamos o Smart Cities com um painel com 4 mulheres negras falando de economia criativa. E de lá para cá, as pessoas não têm noção de quantas violências nós estamos enfrentando, né? Eu sou produtora, mas as pessoas não me enxergam como produtora. Me enxergam como uma mulher bonita, negra, que está falando sobre empreendedorismo feminino e que às vezes não tem propriedade naquilo que se fala. É como se eu estivesse apenas reproduzindo algo que um homem me ensinou. Então, eu sou uma das produtoras do BBS Lab. Tenho muito orgulho disso. Entrei como artista, acabei me autogerenciando, porque é isso, quem trabalha com arte é fotógrafa, produtora, comunicadora, tem que aprender a trabalhar com mídias digitais, tem que entrar e articular com a gestão pública para que a gente consiga espaços de fala. Não é somente o palco do show e da apresentação, o palco da fala é tão importante quanto o palco do show e da apresentação. Então, para nós recebermos o convite de estar aqui no Smart Cities, podendo articular e mostrar a nossa visão para que os gestores públicos municipais pudessem ampliar a visão deles de cultura, de economia criativa e que para que eles entendam que nós, agentes culturais do nosso território, do nosso município, nós já trabalhamos há muito tempo, gente, com a geração de renda do turismo, né? Dentro daquele território, nós movimentamos o nosso espaço, o nosso território. Então, nós viemos aqui para falar sobre isso e mostrar que nós precisamos de mais recursos, de mais visibilidades, de mais ampliação em tudo que a gente já vem realizando sem apoio nenhum, sem acesso nenhum, sem ter oportunidade de estar em palcos que acreditam que não fazem parte do nosso pertencimento. Mas quando se fala em identidade, né, turismo é a identidade do território, cultura é a identidade do território. Então, cadê as pessoas que estão construindo a identidade e o pertencimento desse território? Então, nós estamos aqui para isso. O Smart City, ele entra muito nisso, né? Desse processo de formação, de conscientização e abrir um espaço muito importante. É muito bom a gente ver no palco painéis como os que vocês tocaram, né? Que leva para o gestor público essas pautas que são essenciais e que muitas vezes são caladas, né? Mas aqui tem voz e vez. Gente, a gente teria aqui uma tarde inteira de conversa, porque o assunto, né, é um assunto extremamente palpitante. A gente poderia passar a tarde toda conversando, mas a gente tem um horário limitado. Eu queria agradecer cada um de vocês pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada. E sejam sempre muito bem-vindos. Eu espero que a gente se encontre em outros eventos por aí da FAMURF, tá bom? A gente muito que obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, por permitir oportunizar esse espaço para que a gente possa falar do nosso negócio, falar das nossas vivências, né, das nossas experiências, das nossas dores, né? Então a gente agradece muito, né, pelo espaço e dizer que estamos aí, né, para formar essa parceria e o que precisar, estamos à disposição. Igualmente. Muito obrigada, viu, gente? A gente encerra por aqui as nossas entrevistas e o Smart City já está chegando ao final e a gente se encontra na próxima. Tá bom, minha gente? Um abraço.